A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo o relato do evangelista Marcos, no capítulo de número 15, apenas o versículo de número 21. Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21. O texto diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Os irmãos, por gentileza, podem tomar os vossos assentos. Que bom estarmos reunidos nessa noite para adorarmos o nome do Senhor Jesus. Ontem estivemos aqui no culto da palavra. Deus falou aos nossos corações de uma forma poderosa. Hoje pela manhã tivemos o privilégio também de estar aqui no encerramento do terceiro trimestre das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, onde ouvimos a voz de Deus, aprendemos. E aprove ao Senhor nos trazer nesta noite para continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus ao coração de todos aqui presentes, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser fiel ao Senhor, e eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Como é bom ouvir Deus falar, e digo que Deus já está falando desde o começo desse culto, através dos louvores, através da adoração. Deus já tem se manifestado com o seu poder e com a sua glória. Os jovens aqui louvaram a Deus com muita graça, e eu já pude sentir a presença do Senhor Jesus. Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faria presente. E nós estamos aqui em mais de 2, de 3, um número considerável, e estamos todos nós reunidos no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto é por demais conhecido por todos nós, leitores da Bíblia Sagrada. O capítulo de número 15, versículo de número 21, como também Mateus 27, 32 e Lucas 23, 26, fala a respeito deste personagem conhecido como Simão Cirineu. Nós não temos muitas informações a respeito deste personagem do Novo Testamento, mas a atitude que ele vai tomar em abraçar a cruz de Cristo já vale para nós, nesta oportunidade, estarmos aqui falando daquilo que ele fez e ficou marcado não somente na Bíblia, mas em toda a história do cristianismo. Nós temos
uma informação importante no texto que ora lemos, Marcos capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Apenas no versículo 21 do capítulo 15 de Marcos, nós temos aqui a informação de um homem. Percebemos que este homem, ele tem uma nacionalidade. Percebemos que este homem é um pai de família, pois o texto registra o nome dos seus 2 filhos, Alexandre e Rufo. Tudo indica que ele era um homem do campo, pois o texto diz: e vindo do campo. E encerrando o versículo 21, ele entra para a história do cristianismo, não pelo fato dele ter um nome, dele ter uma nacionalidade, não pelo fato dele ser pai de 2 lindos filhos, não pelo fato dele ter uma profissão, homem do campo, mas porque ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Lembra quando Jesus reúne os seus discípulos e diz a eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simão Cirineu, ele cumpriu com esta ordem imperativa de Jesus. Foi o único homem, além de Jesus, de sentir o peso dos pecados da humanidade. Porque sobre a cruz de Jesus estava os meus, os teus, por que não dizer os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Jesus sentiu esse peso, o peso da cruz. Além do peso da madeira, havia o peso do pecado, que era muito maior do que o peso da madeira. E este personagem do Novo Testamento, ele não sentiu apenas o peso da madeira da cruz, mas também o peso do pecado de toda a humanidade, porque o nosso pecado estava sobre a cruz de Cristo. Simão é um nome hebraico que significa aquele que ouve. Cirineu não é o sobrenome de Simão, mas Cirineu vem de Cirene. Cirene era uma cidade em que Simão habitava ou era oriundo. Simão Cirineu não era um pagão como muitos pensam, mas era um gentil ou prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo. Cirene era uma cidade localizada na região norte da África, na atual Líbia. Em seu apogeu, Cirene continha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. Essa cidade ficava localizada entre Cartago e Alexandria. Cirene, cidade que foi colonizada pelos gregos em 632 a.C., depois passou a pertencer aos Ptolomeus em 321 a.C., e em 96 a.C. foi dominado pelo Império Romano.
A língua predominante desta cidade, a cidade de Cirene, era a língua grega. Por mais de 1500 anos, esta língua foi falada, e tudo isso foi fruto de um processo de helenização pelo imperador Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, como queiram. Cirene, ou por que não dizer os seus habitantes, eram admiradores da cultura e da língua grega. Quando nós lemos Atos capítulo de número 6 e o versículo de número 9, nós vamos perceber que havia em Jerusalém uma sinagoga chamada Sinagoga dos Cirineus. Em Atos capítulo 2, versículo 10, onde registra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o texto diz que os discípulos estavam no cenáculo e por um espaço de 10 dias oravam, esperando a promessa do Pai, que Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando de repente, porque as coisas de Deus são de repente, o Espírito Santo desceu sobre eles, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Foi nessa ocasião que a multidão do lado de fora disseram: eles estão cheios de mosto, estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia. Mas Pedro toma a palavra, cheio de intrepidez de espírito. Pensa num homem cheio da glória, do poder de Deus, que agora passa pela experiência do Pentecostes, recebe também o batismo com o Espírito Santo, que a evidência é o falar em línguas. E Pedro, cheio de Deus, diz: aquilo que está acontecendo aqui não é nada relacionado com vinho, não estamos embriagados, não estamos cheios de mosto, como vocês pensam, mas estamos cheios do Espírito Santo. Isto que está acontecendo aqui foi o que predisse Joel no capítulo 2, versículo 28. E depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Nesta ocasião, havia pelo menos 14 nações em Jerusalém. Vale lembrar que a festa do Pentecostes, ela coincidia com o fim da colheita de trigo, onde todas as nações, judeus de todas as partes do mundo, vinham para Jerusalém para apresentar as primícias dos frutos da terra em oferta ao Senhor, em gratidão a Deus. E dentro dessas 14 nações, Atos capítulo de número 10, capítulo 2, versículo de número 9, coloca para mim por gentileza. Diz o texto:
que estava ali: os partos, os medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então perceba que havia judeus da atual Líbia nos dias de hoje, homens que eram de Cirene e que saíram de suas terras, de seu país, para participar da festa do Pentecostes. É interessante observarmos que este Simão, conhecido como Simão de Cirene, era um africano, um homem de pele escura, negro, mas que foi convertido ao judaísmo. E uma vez convertido ao judaísmo, ele entende que precisa ir a Jerusalém pelo menos uma vez no ano e participar de uma das 7 importantes festas do calendário judaico. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda, festa dos ázimos, a terceira, festa das primícias, a quarta, festa dos Pentecostes, a quinta, festa das trombetas, seguido da sexta festa, a festa da expiação, e a sétima festa, a festa dos tabernáculos. Dentro destas 7 festas, havia 3 principais, e que os judeus mais se apresentavam nessas festas: festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos e festa do Pessach, ou festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela era comemorada em um período de 7 dias, uma semana. A festa da Páscoa se comemorava anualmente, e eles lembravam da saída do povo de Israel do Egito. A palavra Páscoa vem de Pessach, que significa pular ou passar por cima. Se faz uma referência do anjo da morte que passou por cima da casa dos hebreus lá no Egito, quando o texto diz que o Senhor ordenou a Moisés para que o povo matasse um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e aspergisse o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo passaria, e se o anjo não encontrasse a marca do sangue do cordeiro, o anjo entrava e ceifava, tirava a vida do primogênito da casa. Por isso que Páscoa significa pular, passar por cima, porque quando o anjo passava, olhando em todas as casas e percebia que a casa não tinha marca do sangue do cordeiro, ele entrava e tirava a vida do primogênito. Mas quando ele via que na casa tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, ele não entrava, ele passava por cima. Simão de Cirene, ou conhecido também como Simão Cirineu, sendo um africano convertido ao judaísmo, ele se programa. Mais um ano ele tem o desejo de estar em Jerusalém para participar
da cerimônia da morte do Cordeiro Pascual. Acontecia no dia 14 do mês de Abib, no nosso calendário, o mês de abril, a morte do Cordeiro Pascual no altar do holocausto, no templo em Jerusalém. Judeus de todas as nacionalidades saíam de seus países, viajavam quilômetros e quilômetros para chegar exatamente no dia 14 do mês de Abib, para participar desta tão grande cerimônia, em que os judeus de vestes brancas ficavam no pátio do templo, esperando para ver a morte do Cordeiro Pascual. O costume da época era eles saírem de seus países, e quando chegavam em Jerusalém, iam em direção ao templo, na porta que dava acesso ao pátio do templo, havia fiscais que fiscalizavam as vestimentas destes judeus, para ver se a vestimenta estava completamente branca, porque se o fiscal do templo encontrasse uma sujeira na veste de um judeu, ele era proibido de entrar para o pátio do templo para participar da cerimônia da morte do Cordeiro Pascual. Se ele encontrasse uma mancha, uma sujeira, ele era proibido. Mesmo que ele caminhou quilômetros e quilômetros, dias, semanas, meses para chegar em Jerusalém, com veste suja, ninguém entra para ver a morte do Cordeiro Pascual. Quando eles entravam, o sumo sacerdote pegava uma ovelha de 1 ano, sem defeito, sem falha, pegava uma espécie de uma faca e cortava o pescoço da ovelhinha na veia jugular, e pegava as pernas traseiras deste cordeiro, desta ovelha, e em sentido horário girava 7 vezes em volta do altar do holocausto, e o sangue do cordeiro caía nas bases do altar. Quando todo o sangue caía sobre as bases do altar do templo, o sumo sacerdote pegava uma planta, que na Bíblia é conhecida em Salmo 51, verso 7, por Davi, como isopo. Davi disse: purifica-me, ó Senhor, com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Esse isopo era uma planta esponjosa, de grande poder de absorção, onde o sumo sacerdote pegava esta planta e começava a passar nas bases do altar, que estava encharcada do sangue do cordeiro morto, alguns minutos atrás. E com esta planta esponjosa e sopo, ele olhava para o pátio do templo e encontrava uma multidão de judeus de vestes brancas, e que estavam ali para receber apenas uma gotinha do sangue do cordeiro morto no altar do holocausto. Ele aspergia 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. E uma vez o sumo sacerdote aspergindo o sangue do cordeiro sobre a multidão de vestes brancas, quando o sangue caía na veste de um judeu, o judeu olhava,
levantava as mãos e glorificava a Deus. Porque para um judeu participar da cerimônia da morte do Cordeiro Pascual e receber apenas uma gotinha do sangue do Cordeiro morto no altar do holocausto, era um sinal de que os seus pecados e os pecados de toda a sua família estavam sendo perdoados por Deus. Eles tinham uma veste como um troféu. Eles olhavam uns para os outros e diziam: valeu a pena, porque os meus pecados e os pecados de toda a minha família estão perdoados. Este Simão Cireneu, ele caminha 1.600 quilômetros da atual Líbia, Cirene, norte da África, a Jerusalém. Tem uma distância de aproximadamente 1.600 quilômetros. Ele se programou, ele arrumou a sua mala, colocou dentro da sua mala uma veste branca, para participar uma vez mais da cerimônia da morte do Cordeiro Pascual, para receber apenas, repito, apenas uma gotinha do sangue do Cordeiro. E nesses 1.600 quilômetros, ele enfrentou o sol causticante do deserto. À noite, ele enfrentou frios muito altos. Ele atravessou ribeiros, enfrentou a chuva, ventos, tempestades, perigos de assaltantes no caminho, perigos de animais selvagens como os chacais do deserto, serpentes venenosas. Quem sabe ele se cortou, se machucou, se feriu, mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão: chegar em Jerusalém para receber apenas uma gotinha do sangue do Cordeiro morto no altar do holocausto. E agora, em Jerusalém, está acontecendo a festa da Páscoa. Mas também a Bíblia diz que prenderam Jesus. Jesus vai passar pelo menos por 4 tribunais. O primeiro, o de Herodes. O segundo, de Pilatos. O terceiro, do Sinédrio. E o quarto tribunal é o tribunal do povo. Quando a Bíblia diz que prenderam Jesus, despiram, e 2 algozes romanos com um chicote, conhecido como azorrague, pedaço de madeira com tiras de couro, e nas pontas pedaços de chumbo e de ossos de carneiro, e com uma crueldade terrível, estes algozes começam a chicotear a Jesus. E à medida que o chicote batia no corpo de Jesus, enrolava, e sem dó, sem misericórdia, eles puxavam, e quando puxavam, saíam pedaços de peles, de nervos de Jesus. E alguns estudiosos dizem que depois das chicotadas que Jesus sofreu pelos algozes romanos, dava para ver os órgãos internos de Jesus. Se não bastasse isso, teceram uma coroa de espinho, de um espinheiro ciro muito comum, que se dava pela via dolorosa onde Jesus passava. Porque eles diziam
Se tu és rei, rei tem que ter coroa. Teceram esta coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça de Jesus, pegaram uma cana e começaram a bater na cabeça de Jesus, e à medida que eles iam batendo a cana na cabeça de Jesus, os espinhos entravam no crânio de Cristo, e isso trazia agonia para o meu Cristo, para o seu Cristo, para o nosso Jesus. Se não bastasse isto, eles esbofetearam Jesus, cuspiram na face dele e dizia: diga-nos quem te bateu, quem te feriu. Tudo isso Jesus sofreu em meu lugar e em teu lugar. Foi um sofrimento terrível. Se não bastasse isto, os soldados romanos pegaram uma cruz, que é chamado de patíbulo, que é a viga horizontal da cruz, de aproximadamente 35 quilos, medindo 2,20 de comprimento, porque eles não carregavam a cruz inteira. A parte vertical da cruz ficava fixada no monte, aonde o condenado tinha que levar, era de praxe, de costume, o condenado levar o patíbulo, que era a viga horizontal, de aproximadamente 35 quilos, até o lugar aonde ele deveria ser crucificado. Pegaram o patíbulo, colocaram sobre as costas de Jesus, mesmo que não era tão pesado como muitos pensam ou imaginam. 35 quilos não é tão pesado, porém as costas de Jesus estavam abertas. Jesus estava muito ferido, tinha perdido muito sangue, estava cansado. Passou a noite toda no horto do Getsêmani, orando ao Pai, sendo julgado no pretório romano, na fortaleza Antônia. Estava sem dormir, sem descansar, cheio de hematomas, com as costas abertas. Agora tem que levar a cruz da fortaleza Antônia, do pretório romano até um monte chamado Caveira, uma distância de aproximadamente 600 metros, conhecida como Via Dolorosa, Via Crucis no latim, o caminho da cruz, o caminho do sofrimento. 600 metros de um caminho pedregoso e sinuoso, cheio de curvas. Jesus está carregando aquela cruz rumo ao Gólgota, o lugar chamado Caveira. A multidão atrás. A Bíblia não diz, mas tudo indica que os dois ladrões, Dimas e Gestas, que foram crucificados, um à sua direita e o outro à esquerda de Jesus, também estavam carregando as cruzes. Mas a Bíblia dá destaque a Jesus, o Filho de Deus. Simão de Cirene chega exatamente no dia 14 do mês de Abibe. Ele está com a mochila, e dentro da mochila está uma veste branca, branca como a neve. E ele tem o cuidado de colocar minutos antes de chegar na porta principal do templo, porque ele tinha o medo e o cuidado de não encostar em nenhum lugar e ninguém encostar nele, porque se
sujasse a sua vestimenta, ele era proibido de entrar no pátio do templo para a cerimônia da morte do Cordeiro Pascual. O texto diz que ele sai do campo, ele entra pela porta de Damasco, e ele está indo em direção ao pátio do templo. E quando ele dobra a esquina, já está com as vestes brancas, porque já está próximo à porta do templo. E com vestes brancas, ele olha e percebe que está vindo uma multidão. E a multidão está fazendo um alvoroço muito grande. Ele percebe que acima da cabeça da multidão, as lanças dos soldados da guarda pretoriana. E ele entende que algo diferente está acontecendo. E ele, sendo um crente, ele é curioso, porque eu nunca vi gente curiosa como crente, né? Qualquer coisinha que acontece já sai correndo, já tira foto, já diz: você viu o que aconteceu ali? E a curiosidade toma conta dele, ele vai entrar no meio da multidão. Quando de repente ele percebe que um homem está carregando uma cruz, seu rosto desfigurado, sangue por todo lado, coroa de espinhos na cabeça, e este homem está levando chicotadas, e está quase caindo. E quando de repente os soldados percebem que ele vai cair, Simão de Cirene está na frente destes soldados, e os soldados romanos, olhando para Simão de Cirene, o texto diz: e o constrangeram. Em outras versões, e obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. Ele não teve outra alternativa. Talvez ele até tentou dizer: olha, não posso, eu estou com vestes brancas, cheguei em Jerusalém hoje e vim com outro propósito, eu estou aqui de curioso, mas eu não posso. Mas o texto diz: e constrangeram a ajudar a carregar a cruz. E ele entra por debaixo da cruz, com as vestes brancas. Detalhe: a madeira da cruz de Cristo estava banhada com o sangue de Jesus. Ele abraça a cruz, e Lucas diz que ele vai acompanhando Jesus. Jesus vai na frente e ele vai atrás. E quando chega no monte chamado Caveira, se levanta as três cruzes, a da direita, da esquerda, e a cruz do centro é a cruz de Jesus. E quando levanta a cruz de Jesus, porque Pilatos pediu para que fizesse uma placa e escrevesse nessa placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas: hebraica, grego e latim. Logo, quando Simão de Cirene, que dominava a língua grega, porque Cirene foi colonizado pelos gregos, a língua grega era a língua predominante dos sirineus, ele olha e percebe que está escrito na língua grega: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele se alegra, porque até então ele está pensando que é apenas um condenado como os outros. Quando às 3h, o texto diz que Jesus entrega o seu espírito a Deus. Tem muita gente, pastor Walter, que pensa que foi a morte que ceifou a vida de Jesus. Engano seu. Foi Jesus que entregou a sua vida para Deus. Jesus entregou o seu espírito. E quando Jesus entrega o seu espírito,
a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Não foi de baixo a alto, porque o homem não teria condições de rasgar o véu do templo, porque o véu do templo tinha uma espessura muito grande. Só uma junta de bois poderia rasgar o véu do templo. Foi de alto a baixo, porque Deus estava abrindo o caminho. O acesso estava sendo aberto. Oh, glória a Deus. A Bíblia não diz, mas dá-nos o direito de assim pensarmos. Imagine comigo, o sumo sacerdote lá no templo estava pronto para degolar o cordeiro, porque aconteceria a morte da cerimônia do cordeiro pascual. Mas quando de repente o véu do templo se rasgou, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, o sumo sacerdote se descuidou e a ovelhinha pulou do colo do sumo sacerdote, porque já não precisava mais de sacrifício de animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morrendo em meu lugar e em teu lugar. Você pode adorar? O centurião está aos pés da cruz, dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Simão de Cirene chegou à conclusão: ele é o Messias. Simão de Cirene era um judeu, leitor da Torá, da lei de Moisés, conhecia e sabia através das escrituras, pastor Adálio, que o Messias viria. Mas ele conhecia somente através das escrituras. Mas aquele dia foi um dia especial, em que ele viu o Cordeiro de Deus face a face. Quando ele olha para as suas vestes, as vestes não estão mais brancas, as vestes estão vermelhas. Diga comigo, as vestes estavam vermelhas. Vermelhas do quê? Do verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagine a alegria de Simão de Cirene. Já estou terminando. Ele olhava para as vestes, pastor Turim, e dizia: valeu a pena. Porque para um homem que caminhou 1.600 quilômetros para receber apenas uma gotinha do sangue do Cordeiro, agora olha e percebe que está com a veste vermelha do verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele dizia: valeu a pena enfrentar o frio do deserto, o calor causticante, enfrentar o vento, a tempestade, os chacais do deserto, os perigos de salteadores. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu vou profetizar nesta noite. Levante a mão, porque lá vai a profecia. Você vai sair desse culto dizendo: valeu a pena ser fiel, valeu a pena eu não desistir na minha caminhada, valeu a pena eu não desistir na minha trajetória. O deserto está te ferindo, o deserto está te machucando, o deserto é perigoso, mas se você tem a intenção de chegar em Jerusalém para adorar o Cordeiro, vai valer a pena. Deus vai lhe surpreender. Quem crê nesta palavra, levante a mão para adorar. Vai valer a pena. Ele dizia: valeu a pena todo o esforço. Estou pregando para você que está pensando em parar, em desistir, em retroceder.
Deus está dizendo: não para não, não desista não, não retroceda não. Eu não te chamei para você voltar para trás, eu te chamei para você continuar. Eu te chamei para você chegar em Jerusalém. Quando você chegar em Jerusalém, você vai receber muito mais daquilo que você pensa ou imagina ou veio para receber. Sabe por quê? Porque Paulo disse que Deus é poderoso. Eu vou repetir: Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus faz além. Nós queremos algo, mas Deus sempre nos surpreende com mais. Quantos estão preparados para receber mais do que você precisa? Permita, pastor. Ele tirou aquela veste que outrora era branca, agora está vermelha, com o verdadeiro sangue do Cordeiro. Ele dobra aquela vestimenta, coloca na sua mochila, e ele vai voltar mais 1.600 quilômetros para Cirene. 1.600 quilômetros cantando, adorando, louvando a Deus e dizendo: valeu a pena. Valeu a pena. Diga para o seu irmão que está do teu lado: o teu esforço não é em vão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. As lágrimas que você derrama pelas madrugadas vai valer a pena. A tua fidelidade para com Deus vai valer a pena. Deus não desiste. Quem desiste, que não desiste da sua obra, dos seus propósitos, que tem firmeza, vai valer a pena. Ele coloca dentro da mochila a veste, agora é vermelha. E quando ele chega na sua casa, ele bate na porta. Quem sabe Alexandre corre primeiro, um dos seus filhos, abre a porta e já grita da sala para o seu irmão Rufo e para sua mãe: papai chegou de viagem, 3 meses de viagem, de volta. Simão senta no sofá e pede para que todos sentem também e diz: sentem aí que eu vou contar, porque a história é longa. Ele abre a mochila, tira a vestimenta que saiu branca, mas que agora está vermelha. Rufo olhou e disse: papai, não acredito. Saiu branca e chegou vermelha. Detalhe, Rufo gostava de vermelho. Sabe por quê? Porque o significado do nome Rufo, pode procurar no Google, é vermelho. Rufo significa vermelho. Tudo que era vermelho, Rufo gostava. É por isso que Rufo gostava, porque todos os anos o pai vinha e trazia a vestimenta branca, mas com apenas uma gotinha do sangue vermelho do cordeiro morto. Mas Rufo, que significa vermelho e que gosta, é apaixonado pela cor vermelha, quando ele vê o vermelho completo da vestimenta, quem sabe ele abraça e dizendo: papai, o que aconteceu esse ano? Conta para nós o que aconteceu esse ano. E o pai começou a contar. Cheguei em Jerusalém, estava pronto para entrar no pátio do templo, quando de repente a curiosidade tomou conta do meu coração. Entrei no meio da multidão, percebi um homem todo desfigurado, carregando uma cruz pesada sobre os seus ombros.
O soldado romano me constrangeu a ajudá-lo, porque ele estava quase caindo no chão. Eu abracei. Quando de repente colocaram uma placa escrito em grego: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, eu entendi que era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Mas Pai, conta para nós mais detalhes. Parece que vejo Simão de Cirene dizendo: filhos, ele não tinha parecer e nem formosura. Olhando eu para ele, nenhuma beleza vi para que eu o desejasse. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e eu não fiz caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, filho, que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós estamos sendo sarados. Sabe o que aconteceu? Simão de Cirene, que era um adepto ao judaísmo, ele tem uma experiência com Cristo, ou experiência extraordinária. Antes ele conhecia só de ler, de observar na lei, mas agora os seus olhos estão vendo o Cristo de Deus. Ele se converte ao cristianismo. Detalhe, o texto diz lá em Romanos capítulo 16, versículo 13. Coloque para mim, para que eu possa terminar. 16 e 13 de Romanos. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz: saudai a quem? A Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e também a minha. Rufo era um dos membros da igreja de Roma, e Paulo diz: saudai a Rufo. Eu conheço Rufo, ele é eleito no Senhor, e a sua mãe é também, não só a dele, mas também a minha mãe. Se coloque de pé, por gentileza. Eu encerro aqui dizendo que no momento em que Jesus mais precisou, Pedro não estava lá. Quem é que disse: Senhor, isso não vai acontecer contigo não, e se for preciso, eu aqui, Simão, Pedro, estou contigo, vou até o fim contigo. Mas no pátio, onde havia uma fogueira, ele se assentou na fogueira, e uma criada olhou para ele e disse: é tu um dos tais? Você estava com ele? E ele diz: não conheço, eu nunca ouvi falar, não tenho ele nem no WhatsApp, nem sei de que vocês estão falando. E na terceira vez o galo cantou e ele chorou amargamente. O Simão que prometeu alguma coisa negou Jesus. Mas este Simão, que nunca tinha visto Jesus e que nunca prometeu nada, que estaria com ele até o final de sua morte, ele chega em Jerusalém e abraça a cruz. Deus tem uma palavra para o teu coração. Enquanto muitos, Simão, estão te abandonando, te deixando, porque tem muita gente que diz assim: olha, conta comigo, na bênção e na luta pode contar, estou contigo até o fim. E quando a gente precisa de ajuda, cadê o abençoado? Sumiu, nem atende mais o telefone, bloqueia a gente até do WhatsApp. Cuidado com muita gente que fala demais, que promete demais, que diz que está contigo em todos os momentos,
Pedro prometeu que estaria com Cristo, mas na primeira oportunidade negou a Cristo. Mas este Simão, que não prometeu nada, ele agarrou a cruz, ele abraçou a cruz e foi com Jesus até o Gólgota. Deus tem uma palavra para o seu coração. Este Simão Cirineu é o símbolo do Espírito Santo. Todos nós temos um Simão Pedro na vida, que promete estar conosco, mas no dia da luta, da prova, da adversidade, nos abandona. Mas o Simão Cirineu chamado Espírito Santo, eu vou repetir para você melhorar o teu glória. O Espírito Santo, tipologicamente na pessoa de Simão Cirineu, nesse texto, ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele nos ajuda a carregar a cruz. Levanta sua mão para os céus. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te ajudar a você a carregar esta cruz pesada. Quem sabe esta cruz que está pesada sobre os seus ombros é alguém enfermo no meio da sua família. Quem sabe a cruz pesada sobre os seus ombros é uma luta, é uma prova, é uma porta fechada, é algo que você desejou e até hoje não alcançou, é alguém que precisa de salvação. Eu não sei qual é a tua cruz, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo está descendo para trazer força, e não só para trazer força, mas para te ajudar a você a carregar esta cruz pesada. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Você pode dizer nessa noite: vai valer a pena? Diga bem forte: vai valer a pena. Não desista, porque vai valer a pena. Deus não tem prazer naquele que lança a mão do arado e olha para trás. Deus não chamou covardes, Deus chamou corajosos. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você não foi chamado para parar no meio do caminho, para voltar, para retroceder. Vai avançando, porque lá na frente você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Paulo escrevendo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não desista, não desista, não desista, não pare, não pare, não pare, não retroceda, não retroceda. A vitória está mais perto do que você possa imaginar. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente e receber uma oração. O Espírito de Deus está me impulsionando nessa noite para lhe dizer: não pare, não desista. A luta está grande, está, a dificuldade está grande, está, o gigante está grande, está, mas maior é a vitória que Deus vai lhe entregar. Não pare. Eu sinto Deus nessa casa. Se você pode levantar a tua mão para os céus, adore o Senhor Jesus. Ele está aqui nesta noite. Pastor, a luta está grande, o deserto está grande, a tempestade está forte, mas maior do que tudo isso é aquele que te chamou. Você que precisa receber um renovo de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que precisa de uma resposta de Deus nessa semana, tem resposta de Deus para a sua vida nesta noite. Quem sabe o Simão Pedro te abandonou, te deixou, te desamparou, deixou você frustrado, mas existe um outro Simão chamado Cirineu, que é o Espírito Santo, que não te deixa, que não te abandona, que está aqui nessa noite te abraçando, te impulsionando e te dizendo: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare.
Os obreiros, se puderem, me ajudem em oração. Vamos orar. O grupo de louvor pode adorar. Enquanto nós adoramos, o milagre acontece. Enquanto você adora aqui, Deus abre a porta lá. Enquanto você glorifica aqui, o milagre chega na tua casa. Existe consolo para a tua vida. Existe milagre. Existe porta aberta. Recebe o amor de Deus. Em nome de Jesus nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem pode adorar, quem pode adorar. Tem milagre chegando, tem milagre chegando, tem milagre chegando, tem milagre chegando. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Se você tem glória a Deus na boca da glória, se você é batizado fala em línguas estranhas, está recebendo renovo aqui nessa noite. Tem crente recebendo renovo. Se você pode adorar, levante a sua voz, adore a Ele. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele te ajuda a carregar esta cruz pesada. Você não vai perder, você não vai fracassar. O Espírito te ajuda. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo. Oh, glória! Poderoso esse nome é. Cante bem forte. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Receba a presença do Espírito Santo agora. Receba renovo, força de Deus agora. Agora. Urabaka andorebe narasaya. Teplopidaka chora bacanaraia. Uramacantorebe narakalabas. Oh glória. Levante a sua mão e adore. És invencível. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Se você pode abraçar seu irmão que está do teu lado, abraça essa pessoa. Profetiza uma semana de vitória para ele, para ela. Diga para ele, para ela, vai valer a pena. Vai valer a pena, diga, não pare, vai valer a pena, vai valer a pena. Você vai fazer culto de ação de graça, vai valer a pena. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de
de Jesus. Poderoso esse nome. Cante, poderoso esse nome é.